Boa noite, Henrique. Feitosa Bizarria Castro e feitosa como eu, descendente de Viana Custódio Bezerril, não é isso, Henrique? Exatamente. Eu sou Valdenor Neves Feitosa, sou filho de Pedro Alves Feitosa e Vale, aqui Feitosa dos Inhamuns, e por parte de mãe, eu sou Neves Pereira e Cruz. Neves com ramificação no Jardim, Neves Cruz, e Pereira da região do Pajeú de Flores. Sou neto de Crispim Pereira de Araújo, mais conhecido na região do Pajeú como Ioiô Maroto. Em 1922, meu avô, Ioiô Maroto, estava em sua residência em maio de 1922. Naquela oportunidade, a minha mãe tinha 7 anos e meses, e ele, uma volante do destacamento da Polícia Militar do Ceará, comandada pelo Tenente Peregrino Montenegro, chegou na Fazenda Cristóvão ao anoitecer e promoveu todo tipo de uma espécie de desordem, vamos dizer assim, contra o meu avô. O objetivo do comandante da polícia era que meu avô confessasse que ele era coiteiro, uma espécie de protetor de senhor Pereira. Senhor Pereira, Sebastião Pereira da Silva, era primo do meu avô e naquela oportunidade ainda era o comandante de Virgulino. Depois tornou-se famoso Lampião. E a polícia, durante a noite, passou a noite com mais ou menos 50 homens do seu destacamento, sob seu comando, e colocou rifle na garganta do meu avô. E meu avô tinha que confessar que era um protetor de cangaceiro. Meu avô disse que não, era um cidadão pacato, tinha uma vida tranquila e que recebia a todos com a mesma lhaneza e não era protetor. Era um homem do sertão, cordeiro da paz, nunca se registrou até então nenhum fato que pudesse nodoar sua conduta. Minha mãe estava ao lado da sua tia, que era sua madrasta, que era irmã da minha avó. Meu avô estava no 3º casamento. Só para dizer, o primeiro casamento do meu avô foi com a irmã de Luiz Padre. Era Luiz Padre, filho do Padre Pereira. Meu avô foi genro do Padre Pereira, que foi morto pelos Carvalho. A segunda esposa era filha de Antônio Cassiano Pereira da Silva, do Baxi dos Cassiano, Francisca. E quando ele ficou viúvo da minha avó, Francisca Pereira da Cruz, ele casou-se com Generosa Neves Pereira. Então minha mãe tinha 7 anos naquela oportunidade, lembrava de tudo, porque assistiu tudo, passou a noite ali ao lado da tia, e vendo tudo aquilo. E segundo meu avô, meu pai sabia de muita coisa, foi genro dele. E minha mãe, a história que ela contava era que ao amanhecer do dia, meu avô, já de tanto sofrer aquela forma absurda vamos dizer assim, de agressão por parte do comandante Peregrino, ele disse: eu devo aqui isso que eu estou sofrendo aqui na minha casa. Só um detalhe, meu avô mandou trancar os filhos num quarto para que se evitasse qualquer agressão por parte dos policiais. Mas a esposa dele, e minha mãe disse que ficou ao lado dela, disse que também não ia para o quarto não, ia ficar ao lado da madrinha, madrasta, madrinha e tia dela. Minha mãe contava com detalhes, riqueza de detalhes. Então, ele, ao amanhecer do dia,
pelo que nos consta, ele disse que meu avô devia aquilo ao seu compadre Gonzaga, Luiz Gonzaga Gomes de Ferraz, até então grande empresário, maior empresário, industrial, compadre, duplamente compadre do meu avô. E para o espanto do meu avô, aquela agressão, segundo o tenente Peregrino, era oriunda do compadre. A motivação dessa agressão presume-se que foi Sebastião Pereira, ainda comandante daquela turma lá que envolvia, quer dizer, um comando dos Pereiras contra os Carvalho. Ele comandava inclusive Virgulino e seus irmãos Antônio, Livino e Ezequiel, se não me engano. Ele tinha sido, segundo consta, o senhor Pereira e a sua turma havia pegado parte de um comboio de tecido de Gonzaga. Gonzaga tinha uma loja que vendia tecido em Belmonte, São José de Belmonte. E aquilo teria deixado Luiz Gonzaga muito chateado, e há versões outras que teria sido uma trama dos Carvalho para tirar Gonzaga da ordem da política, vamos dizer assim, da fila, assim como meu avô, que era um homem bem quisto e bem cotado, cujo sogro havia sido prefeito de Belmonte. Então, são algumas versões, mas eu dou muito crédito a essa versão de que realmente Gonzaga teria passado essa versão de que meu avô era protetor de senhor Pereira, que por sua vez havia atacado um comboio de tecido dele. Bom, passado isso, a família, naquela época, 1922, em maio, havia um esforço grande da família Pereira, muito bem situada na região do Pajeú. Tinha o primeiro prefeito de Belmonte era o Pereira, o primeiro prefeito de Serra Talhada era da família Pereira. A família Pereira era do Partido Conservador, se alternava do poder com os Carvalho, que era o Partido Liberal. Então, assim, imagina-se, há uma possibilidade de que os Carvalho pudessem ter tramado a ida do Peregrino à Fazenda Cristóvão para humilhar o meu avô. Mas a versão que eu dou mais crédito é a versão de que realmente o Gonzaga tenha dado, vamos dizer, pista de que meu avô era um grande protetor, e a polícia do Ceará, para não dar a viagem perdida, passou lá para fazer aquele absurdo, impor aquela situação de humilhação ao meu avô. Bem, em meio a isso, como eu disse, o senhor Pereira estava já prestes a viajar, porque a família Pereira queria que ele saísse disso. Ele tinha 26 anos. Luiz Padre já havia saído para São José dos Duros, hoje de Anópolis, no Tocantins, naquela época era Goiás. E quando o senhor Pereira soube do fato, veio até os Cristóvão e disse: eu soube que você sofreu uma desfeita por parte da polícia, a mando de Gonzaga, e a família quer que eu vá embora, mas antes de ir embora, eu quero resolver essa parada com você. Ele disse: não, nossa família ainda está passando por essa dificuldade em razão exatamente dessa briga que já dura muitos anos, já houve muito prejuízo. Você vá à sua viagem, que me deixa aqui tranquilo, que meus problemas, se eu tiver coragem, eu resolvo. Mas se o senhor Pereira teria dito: mas é uma fraqueza você sofrer isso e vai deixar? Disse: não, deixe que meus problemas, se eu tiver coragem, eu resolvo meus problemas. Se eu não tiver, isso é problema meu. Queremos que você vá à sua viagem. Você não já está arrumando aí a sua situação de ir embora, para ir embora? Bom, o que ocorreu? Isso foi em maio. Em agosto, o senhor Pereira despediu-se do seu bando, na fazenda Preá, município de Serrita, próximo ao Jardim, e naquela oportunidade passou o comando daquele grupo para Virgulino Ferreira da Silva Lampião.
É bom que se diga, e ele já afirmou isso o senhor Pereira afirmou isso na entrevista, que naquela oportunidade chamou Virgulino para ir também, ir embora, sair dessa vida. E Virgulino disse que não tinha condições, que ia ficar. E assim ele entregou o bando, foi para o São José dos Duros e Virgulino, a partir daí... Bom, mas antes em meio à despedida, ele disse: eu queria lhe fazer algumas recomendações. Uma delas é que você nunca mexa com a minha família, com a família Pereira. Virgulino disse: está certo. Outra, eu vou deixando algumas brasas para você apagar, e uma delas é aquele problema de Ioiô com Gonzaga. No dia que Ioiô precisar de você, eu quero que você o atenda prontamente. O senhor pode ficar tranquilo. Bom, isso era em agosto de 1922, e quando foi outubro de 22, Ioiô Maroto mandou chamar Virgulino da Fazenda Cristóvão. Ele veio com mais ou menos 40 homens e saíram por volta de meia-noite da Fazenda Cristóvão. O amanhecer do dia de outubro, dia 20 de outubro de 1922, eles atacaram a casa de Gonzaga pelo portão de trás. Houve uma reação do Leonel Carvalho, um sargento da família Carvalho, e nesse confronto Gonzaga veio a óbito. Meu avô, Ioiô Maroto, saiu com um tiro na mão. Zé Bizarria praticamente quase foi sangrado por um tiro, passou de raspão na sua garganta. Antônio da Cachoeira, Antônio Pereira, faleceu, e mais um cabra ou dois, e alguns policiais. De 1922 a 1927, meu avô permaneceu no Pajeú, nos Cristóvãos. Nunca foi preso, mas passou grande parte do tempo dormindo no mato, nas proximidades da casa dos Cristóvãos. No final de 27, ele veio para os Inhamuns, onde ele tinha parentes com a família Feitosa. Haja vista que a sua irmã Joaquina, o nome de Quina, era casado com Manel Custódio Bizarria, irmão de Chico Casé do Riacho. A minha tia-avó, Joaquina, casou-se com Manel Custódio e teve José Bizarria, Galdino Bizarria, Chico Bizarria, tia Lica e outros. E veio para os Inhamuns em 1927, depois mandou buscar a família. No início de 28, toda essa família Neves e Pereira casou-se, todos os seus filhos casaram-se na família Feitosa dos Inhamuns. Dentre eles, a minha mãe, Otacília Neves de Araújo, casou-se com Pedro Alves Feitosa e Vale, meu pai. Para pontuar aí, Zé Bizarria era um muito destemido. Ele, Chico Bizarria, participaram ativamente de todo esse desfecho que houve e do pós também. E fala-se até que Zé Bizarria era um dos homens lembrados para substituir o senhor Pereira quando da sua saída do cangaço. Mas senhor Pereira, como um homem experiente, talhado, um homem de coragem pessoal impressionante e muito experiente, preferiu entregar o bando a Virgulino Ferreira da Silva Lampião, porque encontrou nele uma pessoa com características de grande capacidade e competência para aquela situação. E depois disso ele estava certo, porque daí que surgiu a figura lendária, né, do grande Virgulino Ferreira da Silva Lampião. Eram essas considerações que a gente, a princípio, pode aí repassar para você com muito carinho e amizade. Obrigado, meu primo Valdenor Feitosa, e agradeço as suas palavras, e vamos programar uma entrevista mais aprofundada. Muito obrigado. Boa noite.